Você já percebeu que consegue cuidar de quase tudo menos de si mesma? Porque quando alguma coisa acontece na sua vida, você resolve. Quando surge um problema, você enfrenta. Quando alguém precisa de você, você simplesmente aparece. E durante muito tempo, isso até parece força. Até que uma pergunta começa a incomodar. Se você consegue cuidar de tudo, por que continua sentindo que alguma coisa está faltando? A questão é que existe um tipo de cansaço que não vem do excesso de tarefas. Vem do excesso de distância, que é a distância entre aquilo que você mostra para o mundo e aquilo que continua acontecendo dentro de você. E essa distância, ela não surge de uma vez, ela surge aos poucos. Você aprende a deixar coisas para depois, como conversas, emoções e necessidades. E com isso, continua vivendo, funcionando e seguindo. Até que chega um momento em que você já não sabe explicar o que está errado. Só sabe mesmo que alguma coisa não se encaixa. Porque a vida segue acontecendo, mas você não sente que está completamente dentro dela. Você sorri em momentos que deveriam ser felizes, mas alguma coisa continua ausente. Você conquista coisas importantes, mas a sensação dura menos do que deveria. Você resolve problemas e logo aparece outro vazio ocupando o mesmo lugar. Então você começa a busca. Você tenta mudar a rotina, os hábitos, o ambiente, tenta encontrar aquilo que está faltando. Mas existe uma pergunta que quase nunca é feita. E se o problema não for aquilo que falta? E se o problema for aquilo que ficou para trás? Porque algumas pessoas não perderam a si mesmas, elas foram se deixando para depois. Depois da fase, da preocupação, de um relacionamento ou até mesmo de um problema. Até que um dia percebem que faz muito tempo que não voltam para si. E essa percepção não costuma ser nada confortável, porque obriga você a enxergar uma coisa difícil. Você aprendeu a continuar, mas não aprendeu a permanecer consigo mesmo. Aprendeu a sobreviver aos dias difíceis, a suportar, a resistir, mas em algum lugar no caminho começou a acreditar que seguir em frente era a mesma coisa que se escutar. Mas na verdade, não é. Porque existe uma diferença enorme entre continuar vivendo e realmente se encontrar. E talvez por isso algumas sensações insistam tanto em voltar. Não porque querem machucar você, mas porque continuam tentando mostrar alguma coisa. Porque aquilo que você não escuta não desaparece. E aquilo que você ignora não deixa de existir. E na prática, aquilo que você evita continua influenciando suas escolhas sem pedir permissão. É por isso que muitas vezes você reage de um jeito que não entende, que certas situações mexem mais do que deveriam e que alguns vazios continuam aparecendo mesmo quando a vida parece estar funcionando. Porque existe uma diferença entre resolver um problema e compreender o que aquele problema estava tentando te mostrar. E a maioria das pessoas passam anos resolvendo coisas, mas muito pouco tempo se compreendendo de verdade. Até que chega um momento que a própria dor começa a mudar de significado. Porque você percebe que ela não estava tentando destruir você. Ela estava tentando interromper uma fuga. Uma fuga que parecia proteção, mas que também estava criando uma distância. Distância daquilo que você sente, que precisa, daquilo que realmente você é. E é aqui que algo importante acontece. Quando você para de fugir de si, a dor deixa de ser apenas sofrimento. Ela começa a virar informação. Você começa a perceber o que ela está apontando, a perceber o que ficou sem espaço e quantas decisões foram tomadas tentando evitar sentimentos que nunca chegaram a ser compreendidos. E isso muda tudo, porque o que antes parecia um inimigo começa a se transformar em direção. Você para de perguntar como eu faço isso desaparecer e começa a se perguntar o que isso está tentando me mostrar. E essa mudança até parece pequena, mas ela reorganiza uma vida inteira. Porque agora você não está mais correndo, você começa a observar. Você não está mais eliminando sentimentos, está tentando compreender. E é nesse ponto que muitas pessoas têm uma descoberta inesperada, porque elas passam anos acreditando que têm medo da dor. Mas o medo nunca foi da dor, foi do encontro. Encontro com partes suas que ficaram esperando, foram adaptadas, silenciadas e aprenderam a sobreviver. Mas nunca tiveram a chance de ser escutadas. E quando esse encontro finalmente acontece, alguma coisa começa a voltar para o lugar. Não porque todos os problemas desaparecem, não porque a vida ficou fácil, mas porque você deixa de viver contra si mesma. Você deixa de transformar toda emoção difícil em ameaça. Deixa de tratar toda a vulnerabilidade como fraqueza e de acreditar que precisa continuar correndo. E então você entende uma coisa: a dor nunca era o fim, era o ponto onde você precisava parar. Parar de fugir, de se abandonar e de passar por si mesma como se não estivesse ali. Porque existe uma versão sua esperando há muito tempo. Não uma versão melhor, nem muito menos perfeita. Apenas uma versão real. E talvez seja isso que acontece quando você para de fugir de si. Você finalmente volta para casa. Então, se esse vídeo fez sentido para você, me conta nos comentários qual parte mais falou contigo. E se você quer continuar entendendo os padrões emocionais que moldam sua forma de viver, se inscreva no canal. Porque algumas mudanças começam quando a vida muda, mas as mais profundas começam quando você muda a forma como se relaciona consigo mesmo.